O propósito e o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios se abre como uma joia do espírito, simples na forma, mas insondável em profundidade. Escritos em grande parte por Salomão, o homem mais sábio de sua geração, esses provérbios são um espelho da mente divina refletido na experiência humana. Logo no primeiro versículo, o autor declara a origem da sua sabedoria, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não é uma sabedoria teórica, mas uma sabedoria provada no trono, nas guerras, nas decisões e nas tentações. É sabedoria que nasce do contato entre o homem e Deus. Salomão não se apresenta como filósofo, mas como rei e filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Isso é importante, porque toda sabedoria verdadeira nasce da aliança. Não se trata apenas de inteligência ou esperteza, mas de intimidade. O filho de Davi aprendeu com o pai que o trono sem o temor do Senhor é vaidade, e a sabedoria sem santidade é ruína. Assim, ele escreve para transmitir aos homens o que aprendeu no secreto, como viver de modo que a sabedoria não seja apenas conhecimento, mas caminho. Nos versículos 2 a 4, ele apresenta o propósito do livro. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de inteligência, para receber a instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da equidade, para dar prudência aos simples, e conhecimento e bom siso aos jovens. Aqui vemos que o objetivo de Provérbios não é apenas informar, mas formar. É um manual para moldar caráter, para transformar o coração humano até que ele reflita o caráter de Deus. Salomão fala de 4 dimensões da sabedoria. Sabedoria e instrução. Sabedoria é o princípio, e instrução é o processo. É a diferença entre ter luz e aprender a andar nela. Entendimento das palavras de inteligência, compreender o sentido oculto das coisas, o discernimento que vê além da aparência. Justiça, juízo e equidade, aplicação da sabedoria na vida prática, no modo de julgar, decidir e agir. Prudência e bom senso, a capacidade de antecipar o mal e evitá-lo, de andar com equilíbrio mesmo quando todos correm. Perceba que a sabedoria em Provérbios não é uma teoria mental, mas um código de conduta espiritual. Ela tem objetivo, direção e frutos visíveis. O sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que vive bem. No versículo 5, Salomão abre espaço para todos os que desejam crescer. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Aqui está o selo da humildade espiritual. O verdadeiro sábio nunca se considera sábio bastante. O aprendizado é contínuo, porque a sabedoria não é um ponto de chegada, é uma jornada com o próprio Deus. O coração humilde é terreno fértil para a revelação. O orgulho é a muralha que impede o fluxo do entendimento. Por isso, toda pessoa que deseja prosperar espiritualmente precisa primeiro se tornar ouvinte. O tolo fala demais e aprende de menos, o sábio ouve em silêncio, e o Espírito lhe revela segredos. No versículo 6, o autor explica que esse aprendizado não é superficial. Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. A sabedoria é cheia de mistérios. Deus fala por parábolas, metáforas e imagens, porque o entendimento espiritual não é dado aos apressados. Cada provérbio é uma semente. É preciso tempo, meditação e oração para que floresça. O Espírito Santo é o intérprete divino que revela o sentido escondido de cada palavra. Aquele que lê sem o Espírito encontra apenas frases bonitas. Aquele que lê com o Espírito encontra instruções de vida eterna. E então chegamos ao versículo 7, o alicerce de todo o livro e talvez uma das sentenças mais poderosas de toda a Escritura. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Essa é a chave. Tudo começa com o temor do Senhor, não medo servil, mas reverência amorosa. É o reconhecimento de que Deus é o centro, e nós somos criaturas que dependem dele em tudo. Sem temor, o conhecimento se torna soberba. Sem reverência, a inteligência se torna engano. O temor do Senhor é o filtro da alma. Ele purifica as intenções e guia as decisões. É Ele que nos mantém no caminho da luz quando o mundo inteiro anda em trevas. Por isso, o texto termina esse bloco com um contraste. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Louco aqui não é o insano, mas o arrogante, aquele que confia em si mesmo. O tolo não é ignorante por falta de informação, mas por rejeição da verdade.
Ele ouve, mas não obedece, vê, mas não discerne, fala, mas não compreende. O insensato é o oposto do sábio porque seu coração está endurecido. Ele quer o prêmio da sabedoria sem pagar o preço da humildade. Salomão nos ensina, então, que o primeiro passo para a verdadeira sabedoria é a rendição. Rende-se quem entende que a vida é um dom e não um direito. O temor do Senhor é o reconhecimento da soberania divina, e essa consciência transforma completamente a forma como o homem vive. O que teme a Deus não negocia princípios, não se curva à corrupção, não se deixa seduzir por atalhos. Ele anda em retidão porque sabe que cada passo é observado pelo Criador. E é isso que o torna verdadeiramente próspero. Em resumo, os 7 primeiros versículos de Provérbios 1 são o prólogo da sabedoria eterna. Neles, Salomão planta as sementes de todo o restante do livro, o convite à instrução, a humildade do aprendiz, a importância da justiça e o chamado para viver sob o temor do Senhor. É como se o autor dissesse: quer viver com discernimento, sucesso e paz? Comece pelo temor. Porque o coração que teme a Deus entende o que a mente jamais compreenderia. O alerta contra os caminhos dos ímpios. Depois de introduzir o propósito da sabedoria, Salomão se volta para o campo mais prático e imediato da vida: as influências. A sabedoria não se constrói apenas dentro do coração, ela é testada pelas vozes que o cercam. O homem pode ter boa intenção, mas se andar com más companhias, acabará aprendendo seus caminhos. Por isso, o texto se torna paternal. É um pai falando a um filho, um Deus advertindo sua criação. Versículos 8 e 9, a voz da instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A sabedoria começa na escuta. Ouve, diz o texto. Antes de agir, antes de escolher, antes de responder, ouve. O mundo moderno valoriza quem fala, mas o céu valoriza quem ouve. A figura do pai e da mãe aqui representa autoridade e experiência. O pai instrui, a mãe ensina, juntos formam o ambiente onde o caráter é moldado. A instrução dos pais, quando alicerçada em Deus, é o primeiro escudo contra a sedução do pecado. Salomão usa imagens de honra, diadema e colar. O que o mundo considera restrição, Deus chama de ornamento. A obediência aos conselhos corretos embeleza a alma, dá dignidade espiritual, cria estabilidade emocional. O jovem que despreza a voz de quem o ama acabará ouvindo a voz de quem o engana. O convite dos pecadores. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Aqui o pai muda o tom, da ternura à urgência. Ele revela a primeira grande tentação da juventude, o convite dos ímpios, o fascínio da coletividade do mal. O pecado raramente se apresenta como destruição, ele vem disfarçado de amizade, união, aventura, lucro rápido, sensação de poder.